Muito boa noite! Estamos aqui em mais um episódio do Pode Adorar. Você que está aí ligadinho, já faz um aviãozinho aí, encaminha para todos os seus amigos. Hoje nós temos uma convidada muito especial aqui, uma amiga também, a Tamara Simão. Tudo bem, Tamara? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Estamos aqui também com o esposo, Carlos Henrique. Dá boa noite aí, Carlos. Boa noite, galera. Tudo bem? Pastora Valéria, minha amiga do coração, minha companheira. Uhul, estamos aqui. Vamos lá, bora lá que hoje tem coisa muito boa. Isso aí, já quer deixar o telefone aí, pastora? Vamos lá, o telefone para você participar da nossa rádio aqui da Cefa Rádio Web, 3818-5623, o DDD 19. Manda lá seu recado. Isso aí, pessoal, temos muitas coisas lindas do que Deus já tem feito através dos testemunhos que nós temos ministrado aqui, através das vidas, né? Tamara, o nosso intuito com esse podcast, né? Na verdade, é trazer a vida das pessoas por trás dos bastidores, né? Sim. Então, assim, eu tenho certeza que tem muitos testemunhos, né? Por trás daquilo que você faz, daquilo que você é, né? Da construção que você tem feito em Deus, né? E tudo isso forma a gente, não é verdade? Porque, às vezes, as pessoas olham para nós ali na plataforma, as pessoas acreditam que a gente é um ser intocável, Sim. né? Então, é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa vida ordinária, Sim, né? isso. Para que as pessoas possam entender que Deus também trabalha no nosso dia a dia. E eu já quero começar aqui com algumas perguntinhas para você, tá bom? Vamos lá. Fique à vontade. Vamos lá. Você é casada com Carlos Henrique, é mãe do Davi, né? Isso. Vocês estão juntos no ministério há quantos anos já? Nós, agora em dezembro, faz 11 anos que nós casamos. Eu já estou trabalhando no ministério desde que eu me conheço por gente, que eu tô lá desde sempre, né? Mas meu marido é presbítero desde faz 9 anos. 9 anos que ele é presbítero lá, ele se converteu na nossa igreja mesmo, ele se converteu, só que nós temos 2 igrejas lá em Pinhal e ele era da outra igreja. Eu esqueci de falar o nome da igreja, fala pro pessoal. Isso, é a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Aqui em Mogi Guaçu tem, né? Tem Sim. várias aqui. E lá em Pinhal também tem 2 campos. E ele se converteu no campo 2 e eu sou do campo 1. E depois que ele estava lá naquela igreja já há 2 meses, nós fizemos um evento dos jovens que uniu as 2 igrejas e ele veio com uma amiga e a gente se conheceu. E teve um romance. É aquela famosa frase, né? Que Deus, ele une propósitos, Isso, não é verdade? Exatamente. E aí depois de acho que 3 anos, ele já na igreja, contribuindo lá, né, como obreiro lá, ele foi consagrado a presbítero e está até hoje, 9 anos já, né? Que Graças a bênção, Deus. servindo a igreja local, né? Isso. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo fazer algo fora da igreja, né? Apenas servindo como itinerante. Mas como é gostoso, né? A gente poder Sim. servir a nossa igreja local, a gente crescer ali, isso é maravilhoso, não é verdade? Muito bom. E Tamara, e como que você se converteu? Você já nasceu em lar cristão? Como que foi a sua Eu já conversão? nasci, os meus pais não, eles se converteram, né, na adolescência, assim, mas eu, graças a Deus, eu já nasci num lar cristão, que nem meu filho. E por muito tempo, assim, da minha vida, você talvez não acredita, ou acredita, né? Mas por muito tempo da minha vida eu ficava pensando, eu acho que se eu tivesse me convertido depois, eu teria mais testemunho para contar. Olha que coisa! Porque eu achava, assim, muito incrível. Por exemplo, um dia a gente tem que trazer meu marido aqui para ele falar da vida dele, que ele tem muita coisa para contar também. Mas, assim, quando a pessoa conta a vida que ela teve, depois ela se converte, é um impacto, uma coisa tão Com grande. certeza. E eu pensava isso, né? Tipo, tem que ter um testemunho grandioso, isso, né? Exatamente, só que eu tenho, acho que a gente ainda vai falar Sim. disso, eu tenho. E me custou entender isso, que mesmo eu já estando na igreja desde que eu nasci, eu tenho grandes coisas para contar, experiências com Deus para contar. E aí, um livramento do Senhor na minha vida já foi o fato de eu ter nascido já dentro da igreja, Uau. né? Já foi um primeiro livramento na minha vida. Com certeza. Não precisei passar por um monte de coisa que... O meu marido, assim, ele tá muito bem, graças a Deus, hoje, mas quando ele
fala do passado dele, ele lembra com tristeza de coisas que ele fez e que se fosse hoje ele não faria mais. Então, assim, para outros serve de testemunho, mas pra gente, às vezes você olha e de algumas coisas você sente vergonha do que você fez lá. E eu, graças a Deus, muita coisa eu nem passei porque eu já estava dentro da igreja, né? Então, nós somos privados, vamos dizer assim, de algumas né? coisas, né? Mas assim, eu falo, até já comentei com o meu pastor, eu falo que eu me converti, assim, acho que conscientemente, há não muito tempo, sabe? Que assim, quando você é pequena, até você tem seus filhos, eu também tenho o meu, e você já leva eles para a igreja, eles entendem assim, que vão para a igreja é igual ir para a escola, Isso. é igual ir para casa da avó, do vô, eles vão porque a gente leva. Verdade. Mas passa um tempo, eles começam a ter consciências de alguma coisa. O meu menino hoje ele tem 8 anos e às vezes ele me conta algumas experiências dele, de coisas assim tão simples do dia a dia, mas que eu percebo que ele tá querendo perceber que com a gente algumas coisas são diferentes porque nós conhecemos a Cristo, né? Sim. Às vezes ele vai fazer alguma coisa na escola, no treino, que ele treina futebol, e ele fala: mãe, aconteceu assim, assim, mas antes eu orei. E aí, belezinha. por isso aconteceu. E por isso deu certo, ele fala, né? Que lindo. Às vezes não acontece e ele também tem essa consciência. Fala, eu acho que Deus não quis. E se é uma outra criança, não que ela não seja de Deus, né? Sim. Claro que ela é, mas ela não tem ainda essa consciência de que a gente tem um pai, que a gente vai, pede e busca, e ele ouve e ele faz, né? Mas uma hora ele vai precisar se arrepender dos seus pecados, que é coisa que ele ainda não tem consciência. E eu vivi assim por muito tempo achando que eu era convertida, mas na verdade eu era religiosa, né? E eu achava que eu já estava... E acho que muita gente dentro da igreja, Sim. né? Assim, não digo todos, mas muita gente, né, que está dentro da igreja realmente não tem essa mudança, essa conversão genuína. Sim, né? E principalmente eu penso os que nasceram na igreja. Sim, sim, porque a gente passa por aquelas fases. Eu acredito que você, porque eu também nasci em lar cristão, né? Berço cristão, graças a Deus. Mas a gente tem as fases como qualquer outra pessoa, né? A fase da adolescência, né? Da juventude, né? Então a gente passa por essas fases e às vezes a gente tem alguns questionamentos, né? Poxa, chega a fase da paquera, com quem que eu vou casar, né? Tá Sim. todo mundo aí saindo com todo mundo e eu tô ficando dentro da igreja, religioso, né? Isso, aí você fica pensando assim, mas daqui dentro da igreja, com quem que eu vou namorar? Pois é. Porque você não pode sair dali. Verdade. Aí até, eu tive essa época também, né, de pensar essas coisas, e um tio meu me falou assim, Tamara, eu acho que Deus vai trazer pra você uma pessoa de fora, você não vai namorar esses menininhos da igreja, ele ainda brincou assim, né? Eu falei, de fora, de jeito nenhum, meu pai nunca vai aceitar, é o que eu pensava. E quando, isso me marcou muito, eu não esqueço. Quando ele me lançou essa palavra pra mim, o meu marido, ele não era convertido. Olha só. Então, quando ele falou isso pra mim, eu entendo que da parte de Deus... Ele meio que profetizou. Isso, ele estava falando dele, de uma pessoa que naquele dia, quando ele me lançou aquela palavra, ele não era da igreja. E depois ele se converteu. Algumas pessoas acham que ele se converteu por causa de mim, mas não, quando a gente se conheceu, ele já estava na igreja há alguns meses, pouco tempo, mas já estava. A gente se conheceu, inclusive, já nesse ambiente de igreja, Olha, né? que Então, legal. mas assim, eu tomei isso pra mim como se realmente Deus estava preparando alguém lá de fora, que não era da igreja, hoje mas lá de fora realmente para que a gente e até construísse assim, uma a gente família. que nasce em lar cristão, a gente tem muitas restrições com relação aos nossos pais, Sim. né? Então, assim, e isso também eu acredito que não serve para todos, né? São assuntos muito polêmicos que a gente pode falar, até porque eu acredito que você também já ouviu muito sobre essa coisa assim, luz e trevas não combinam, né? Não tem como. Mas, assim, existem testemunhos de pessoas que realmente, né, ali tiveram um encontro com Deus. Às vezes uma pessoa que não era da igreja foi para a igreja e Deus fez algo, né? Como Sim. aconteceu no seu caso, né? Ele já estava indo na igreja. Acredito que são casos e casos, né? Sim. Mas Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, Ele né? faz, e a gente creu hoje, depois que passou muita coisa, que era um plano de Deus. Sim. Porque mesmo que ele estava na mesma igreja nossa, mas ele era assim, de um outro campo, né? E quando a gente começou a namorar, o pastor, que era pastor dele, inclusive é o pastor Joás, não sei se você se lembra, ele faleceu agora na época da pandemia, acho que eu não né? cheguei a conhecer.
Nossa, uma benção. E ele era pastor do Rick na época. Só que ele conhecia a minha família, tudo. Quando a gente começou a namorar, passou um tempinho, o Rick foi falar pra ele que ia se mudar pra nossa igreja. Por quê? O certo, assim, a lógica seria eu, mulher, ir lá pra igreja dele. Mas Sim. eu tô ali naquela igreja desde que eu nasci. E ele tinha chegado há pouco tempo. Então ele falou, ó, vamos entrar num acordo e eu vou ali pra sua igreja, porque eu ainda não tenho compromisso nenhum ali, você já tem, não vou tirar você ali daquela rotina. E até porque é a mesma igreja, só mudava as paredes, né? E o pastor. Aí ele ficou um pouco meio assim, o Joás. Ele falou, olha, eu conheço a família, é uma bênção tudo, mas eu me preocupo por você, porque você é novo convertido e tal. Às vezes você vai lá, tem todo um envolvimento, e se o relacionamento não der certo, você vai se sentir um peixe fora d'água, porque eu, né? Vai estar lá no ambiente dela e você não, mas nossa, deu tudo certo, graças Glória a Deus, né? E tem um fruto desse relacionamento que é o Davi. O Joás, ele conheceu, ele viu tudo isso, né? Ele viu a gente se casar e viu o Rick virar presbítero e viu a gente ter filhos, tudo, graças a Deus. Ele viu o bom da comunidade é isso, né? Da isso. igreja local é isso, né? As pessoas, eu também, né? Nossa vida. As pessoas aqui me viram casar com o Elton chegando aqui, eu até falo que ele tinha um cabelo meio calopsita, usava umas correntes meio, né, esquisitas. Eu falava que ele tava meio que virando crente para me conquistar, né? Mas eu falei para ele, uma hora você vai lá, hein, que a gente vai trocar um podcast junto. Vou jogar as panelas aqui. Mas é muito bom, glória a Deus por isso, né? Eu já tive o prazer de ir lá na igreja de vocês, né? O pastor Ademar, né? É uma bênção, sempre fui muito bem recebida. A gente se conheceu lá, né? Se conheceu. Então, glória a Deus por isso. E Tamara, você falou aí sobre vários testemunhos que você teve, né? Você se envolveu com a igreja, os seus pais, seu pai o seu pai é vivo, né? A sua mãe faleceu quando você ainda era muito nova. Isso. E como foi para você? Você estava dentro da igreja, teve questionamentos com relação a isso? Eu era bem novinha, eu tinha 2 anos. Ah, então você quando não ela se faleceu. lembra. Então, até essa semana eu estava conversando com meus avós, os pais dela, e minha avó falou que estava lembrando de algumas cenas, assim. Eu falei, eu não lembro de absolutamente nada. E eu nem falava direito na época, né? Então, eu não lembro. A gente tem algumas fotos que eu vejo e, assim, nossa, por anos. Até a minha adolescência, eu pensava assim, eu tenho a impressão que essa história não é verdade. Olha só. Parece que alguém me conta que eu tive essa mãe, essa pessoa, mas para mim não é, porque eu não lembro de nada, né? Mas, assim, me custou digerir muita coisa. Não que eu nunca vivi revoltada com Deus nem nada, mas não me descia algumas coisas por eu não compreender, né? Desde muito nova, já sem mãe, eu não compreendia muita coisa. Mas hoje, e agora eu posso falar isso, hoje eu compreendo muita coisa, alguns detalhes que a gente conversa sobre isso ainda entre família, porque por muitos anos eu não podia nem ver foto, que eu chorava muito. Então meu pai escondeu tudo e tal, não me deixou ver por anos. Até eu digerir melhor a história, né? Depois a gente passou a conversar mais. Então, agora, depois que eu casei, depois que eu virei mãe, eu passei a conversar mais com meu pai, com os meus avós sobre esse assunto. Você se sentiu mais preparada para isso? Isso, para falar desse assunto. E aí eu fui compreendendo algumas coisas. Então, assim, o meu primeiro testemunho já é o meu nascimento, porque os meus pais se casaram com 18 anos, bem novinhos. E na época a condição financeira deles era bem precária, né? E meu pai tinha um plano de, depois de casado, esperar 3 anos para ter filho, para daí dar um tempo de conquistar alguma coisa, né? E dali 3 anos ela faleceu. Então, se eles tivessem feito o que eles planejaram, né? E a gente sabe que a Bíblia diz que só os planos de Deus é quem não pode se frustrar, porque os nossos sim. Se eles tivessem esperado, eles estariam... Eu penso que eles estariam... meu pai seria frustrado de não ter tido ninguém que ficasse ali no lugar da minha mãe, né? Verdade. Mas aí eles casaram com 18 anos e em menos de 1 ano, diz meu pai,
que ele estava na igreja com ela e viu uma menininha brincando, andando pela igreja lá e falou para ela: não vamos esperar 3 anos, não, vamos deixar Deus mandar quando Ele quiser mandar. Com coisa que a gente tem esse domínio, né? Mas ele, na simplicidade dele... Almejou no coração, né? Isso, ele usou essas palavras. Ele falou para ela concordou e dali para frente Deus fez o que quis. E aí eu nasci, quando eu tinha 2 anos, ela faleceu. Então, realmente não era para eu ter nascido. E hoje eu entendo, falo, eu sou um milagre de Deus. Eu não era nem para estar aqui. Então, assim, por muito tempo foi só tristeza o fato de eu não ter ela. Hoje eu penso, eu não tive ela, mas não era para ter nem eu. Mas Deus tinha um plano e tal, né? E aí, quando eu tinha 7 já para 8 anos, meu pai se casou de novo. Então, nesse tempo aí que eu era pequenininha, até meu pai casar de novo, a gente ia na igreja juntos, ele e a minha avó, que foi a que me criou, mãe do meu pai. Quando a minha mãe faleceu, a gente foi morar com ela, porque meu pai não tinha com quem me deixar. Hoje a escola, assim, principalmente escola pública, tem um acolhimento diferente, que as crianças têm o integral e tal. Na época não tinha. E para ele também acredito que foi bem difícil, né? Porque que nem nós que somos mães. Hoje, assim, como é difícil o primeiro filho, a gente apanha muito, né? Não é, pastora Valéria? Pastora Valéria tem filhos também, sabe como é. Então, assim, essa coisa de você... Nossa, e agora? Você vai com aquele pacotinho para casa, falei, agora, como é que cuida, né? O que eu vou fazer, né? E para ele, ainda mais sendo o homem, né? Sim, ele tinha 21 anos de idade. Meu Deus, um menino. Ele e ela, 21. E eu, 2. Então, você imagina, um homem... Que o homem, assim, eu penso, eles não são tão preparados, assim, para cuidar de um bebê. Precisa da mulher, de uma mãe, né? De uma mulher. Só que aí, graças a Deus, a gente teve a minha avó que cuidou de mim. Então, aí que eu falei da escola, na época não tinha escola, assim, integral nem nada. Ela trabalhava, meu pai pediu para ela sair do emprego para poder ajudar a cuidar de mim. E aí, meu pai, do nada, assumiu a casa dela, né? Então, ele de filho dele, ele passou a ser ali o pai da família. Então, ele tirou ela do emprego, ela saiu, assim, né, pra cuidar de mim, e ele passou a cuidar da casa. Então, por muito tempo foi nós 3, e eu chamava ela de mãe. Olha. Quando eu comecei a falar, eu chamava ela de mãe, porque eu via ele chamando, e meu tio também, que morava ali por perto. Aí, meu pai falava... não, ela falava, não é mãe, é vó, querendo me ensinar certinho. Sim. Aí meu pai falou, mãe, deixa ela chamar de mãe, porque ela não vai entender e tal. E aí, depois eu entendi, mas ela aceitou que eu chamasse, chamei, e ela faleceu também. E faz pouco tempo. E aí eu chamei ela de mãe até ela falecer. Inclusive, quando ela estava perto de falecer, já muito mal, doente, eu falei para ela, falei, mãe, a senhora me carregou no colo... Eu vou me emocionar aqui. Pode emocionar. A senhora me carregou no colo por muitos anos e agora aqui tô eu, porque ela ficou muito mal, eu tinha que segurar ela, assim, ajudei a dar banho nela, tudo. E um dia que a gente foi no mercado, que ela amava no mercado, eu fiquei assim, quase que carregando ela, porque ela quase não tinha força pra andar. Falei, e agora eu que tô quase pegando a senhora no colo. E aí ela falava, Tamara, como que são as coisas, né? Então, assim, eu louvo a Deus que eu tive ela na minha vida para cuidar de mim. E depois meu pai casou, eu já tinha 7 anos, e a gente ainda morou com ela, porque meu pai demorou um tempo para construir a casa dele, então morou ela, meu pai e a minha madrasta, que é uma bênção de Deus. Hoje ela teve 2 filhos, né? Então tem meus irmãos, um deles já casou, já tem filho, já sou tia. Graças a Deus, porque senão eu seria filha única, verdade, né? Mas meu pai era muito novo, então Deus preparou uma mulher para ele. E deixa eu te contar um detalhe muito importante que eu descobri também, nossa, depois de muitos anos. Quando a minha mãe faleceu, eles enterraram ela num domingo, né? Foi o enterro dela num domingo. Naquele dia, do domingo para segunda, a mãe dela, minha avó, teve um sonho que o meu pai se casou com a mulher que ele casou hoje. Olha que ele só. tá hoje. E aí ela foi contar para ele, Marquinho, você não acredita o que eu sonhei essa noite? Você acha todo mundo ali de luto? Tinha acabado de enterrar a minha mãe. Ela falou, eu sonhei que você casou com a filha, e aí falou o nome do pai dela, e meu pai falou assim, nossa, irmã Rita, eu não tenho nem cabeça para pensar num negócio desse, né? Ali, imagina ali, com tudo
tão acontecendo ali naquele momento. E aí ele teve um outro relacionamento que não foi com ela. E ela tava lá e, de repente, dali uns anos, realmente aconteceu deles começarem a namorar e se casaram. Então, assim, quando eu conto isso hoje, esse testemunho, são tantos detalhes, eu ficaria aqui uma noite inteira contando, são tantos detalhes que a gente entende, assim, que não tem outra coisa para falar, a não ser que tudo isso foi mesmo um plano de Deus. Deus já tinha planejado Ele tem o tudo controle isso. de tudo, né? Tem, e a gente precisa tentar entender, você não vai entender 100%, eu creio que quase nada, porque acho que a nossa mente não alcança, né, muitas coisas que Deus faz, mas pelo menos tentar aceitar que aquilo ali coopera para o seu bem, né? Sim. Que Deus não está fazendo algo para te machucar, para te prejudicar. E eu acredito que tudo na nossa vida vem realmente para nos moldar, para trabalhar em nós, né? E até esses dias eu até falei aqui num dos podcasts, né? Deus não descarta nada da nossa vida, até as partes mais difíceis, Deus utiliza para alguma coisa, né? Para a glória dele. Então, eu acredito que nós, como seres humanos, vamos passar por sofrimentos. Ainda a gente vive num corpo, né? Então a gente vai ter sofrimentos, vai passar por dores, né? Vivemos aqui na Terra, mas Deus, ele é tão especialista em tornar as coisas assim que são talvez ruins da nossa vida e transformar em testemunhos, né? Sim. E hoje você está aqui, Sim. né? Contando testemunhos do que Deus fez na sua vida, do que Deus pode fazer na vida de você, ouvinte, né? Que até as partes ruins da tua vida, que talvez você pode estar se questionando também de muita coisa, o porquê de Deus, né? Às vezes a gente faz isso, né? Sim, e no ano passado, já fazia alguns anos, mas isso se concretizou no ano passado, eu converso muito com uma tia minha que não mora na mesma cidade, mora longe, e aí ela é irmã da minha mãe que faleceu, né? E a gente conversando de vários assuntos, e aí um dia eu falei pra ela, falei assim, sobre esse assunto de eu não ter mãe, assim, tá? É uma coisa que hoje eu consigo digerir muito bem, mas eu tenho algumas perguntas, assim, eu tenho algumas indagações, algumas coisas, só que eu não tenho coragem de falar isso pra Deus, de perguntar, porque dentro de mim eu tinha uma impressão, assim, que eu não estaria só perguntando, como talvez eu possa fazer uma pergunta aqui para você só de curiosa. Eu tinha uma impressão que, Deus pode pensar que eu tô assim, questionando o agir dele e reclamando, e como se ele não soubesse o que ele estivesse fazendo, né? Aí essa tia minha falou, Tamara, mas ele é seu pai, coisa que eu não sei, é tão óbvio, mas... Aí ela disse, Tamara, mas ele é seu pai, você pode perguntar para ele, e ele vai ter prazer em te responder algumas coisas, né? O que ele achar que você precisa de mais detalhes e tal, né? E aí eu estava compondo uma música, que foi a que eu lancei o ano passado, e eu na música eu falava assim, que eu mandei pra você dar uma revisão antes, e falei assim, eu falava pra Deus que eu tava contando ali uma história, falei isso pra você da música, falei, acho que não vai ficar muito coerente, coerente não, assim, meio que padrão, mas porque eu quero contar uma história, aí eu falava que, mesmo ali no meio da minha ansiedade, Deus estava me fazendo compreender que o caminho, o pensamento, tudo dele era melhor que o meu, né? Mas eu tinha algumas questões ainda assim dentro de mim do porquê e o que vai acontecer? Eu vou algum dia alcançar alguém que precisa escutar esse meu testemunho para se levantar desse mesmo assunto, porque o luto é uma coisa muito difícil. Sim. Eu, por exemplo, eu tô lembrando disso tudo agora e eu fico com vontade de chorar, porque é triste. Apesar de eu estar bem, de eu confiar em Deus e tá tudo certo. E por também você não ter essa, vamos dizer assim, a consciência sua na época, né, do luto. Sim. Né? Você não tinha ainda uma consciência para falar, poxa, estou vivendo um luto. Né? Mas inconscientemente isso se registra, né? Tipo, a falta. Né? E aí os acontecimentos, por exemplo, assim, principalmente para a mulher, eu creio, a gente é mais emotiva, eu tive muitos acontecimentos na minha vida que ela poderia estar lá e ela não estava. Então, por exemplo, a minha fase de escola, eu me formei na pré-escola, eu me formei na 5ª série, depois eu me formei na 8ª, depois no colegial, aí eu fiz faculdade, aí meu primeiro dia de faculdade ela não estava lá, me formei na faculdade, eu casei, ela não estava lá, daí o pastor leu lá, né, na parte civil o nome dela, eu já chorei, falei, ela não está aqui, e a minha madrasta estava lá, o meu pai, minha avó, mas ela não estava, né?
Aí eu me casei, ela não estava lá, depois eu tive filho, eu tive dificuldade de engravidar do meu primeiro menino, e aí aconteceu o milagre de Deus, e a gente testemunhou e tal, e ela não estava lá. E quando meu filho nasceu, eu queria muito ter um filho de parto normal, ela teve, eu, né, de parto normal, eu também queria ter, tive, e ela não estava lá, e eu tive que fazer tudo sozinha. Os momentos, vamos dizer assim, mais importantes da sua vida, né? E aí eu fiz, quando minha tia falou isso pra mim, o que parecia muito óbvio, mas a gente é só crente, né? Você não é Deus, você não é super crente, você é só um crente, uma pessoa que crê em Deus, arrependido dos seus pecados, e só, você continua sendo falho, pecador, né? Ilimitado. E aí ela falou isso pra mim, você pode fazer perguntas pra Deus e ele vai ter prazer de responder. E aí a minha avó já havia falecido. E eu contei essas coisas para Deus. Falei, ai, Senhor, o Senhor sabe, eu não vim aqui questionar, nem blasfemar, nem nada, mas eu tenho algumas perguntas. E ali eu fiz, falei, ai, nossa, eu sofri tanto. E quando eu era pequena, eu escutava coisas assim das crianças e eu tinha vergonha, que só eu não tinha mãe. Teve um dia eu passei por uma humilhação na escola, eu tinha 5 anos e eu lembro disso. A professora da escola, ela falou pra mim, na Semana das Mães, a gente ia fazer uma lembrancinha pras mães, e ela falou, Tamara, você não precisa fazer, porque como você não tem mãe, não tem pra quem entregar a lembrancinha, eu vou te dar uma outra atividade. Você acha que isso é uma coisa de uma professora falar? Não. Senhor, eu não acho pensou, né? Eu acho que isso é uma coisa que não deve acontecer mais, né? Mas na época acontecia, há quantos anos atrás? Mais de quase 30 anos atrás. E aí minha avó chegou para me pegar, eu tava lá chorando, inconsolável, e eu sempre gostei muito de escola, não chorava. Então ela chegou e já me viu lá chorando, perguntou para minhas primas que estudavam comigo, o que a Tamara tá chorando? E as minhas primas contaram. E a minha avó, sempre muito brava, já me pegou, a gente foi a pé lá na Secretaria da Educação, e ela chegou lá e falou, acabou de acontecer assim, lá na escola, e eu vim falar aqui para vocês que a Tamara tem mãe, sim, a mãe dela sou eu. E ela vai fazer uma lembrancinha assim na escola, porque ela vai entregar para mim. Olha, nossa, isso me marcou, né, da professora e da minha avó, né, que era minha mãe na época. Então, assim, eu carregava algumas coisas Tamara, assim. E quantas pessoas que estão ouvindo a gente passam e estão passando o que você também já passou. Sim, exatamente. Né? Essa dor de uma perda, né? De viver o luto e falar, poxa, Deus, eu também tenho as minhas questões, o que eu vou fazer com isso? Sim, mas né? eu tô te contando isso porque, inclusive, espero que quem esteja nos ouvindo, que esteja passando por isso, não demore tanto quanto eu demorei para ter essa conversa com Deus. Não é o questionar e falar, Senhor, peraí, né? Me explica aqui por que você foi fazer isso e aquilo. Não, é só pra gente limpar algumas coisas de dentro da gente que a gente não é capaz de limpar sozinho. É Deus que vem ali com aquele cuidado e aí, bom, eu fiz essas perguntas e falei essas coisas para Deus e Cíntia, eu orei ali, aquele dia eu estava totalmente aberto, com meu coração aberto, e ali naquele dia, e eu estava compondo aquela música, Sim. E aí eu fiz esses questionamentos, falei um monte de coisa para Deus, e ele falou assim para mim naquela oração, naquela conversa tão nítido, tão audível, ele falou assim para mim, Tamara, eu sou responsável por muita coisa aí que você tá falando, que você viveu, eu fiz, eu planejei muita coisa, mas eu cuidei de você. E é por isso que você está aqui. E eu, nossa, e de novo, tão óbvio, eu sei que ele cuidou de mim, porque minha mãe faleceu, no outro dia já tinha outra pessoa cuidando de mim, e meu pai, que, nossa, em todo lugar que eu vou, que eu falo dele, eu falo pro meu marido, queria que ele estivesse aqui para me honrar a vida dele na frente de vocês, porque ele foi meu herói, cuidou da gente até hoje. Então você pode deixar um recadinho para ele. Pai, te amo, viu? E ele cuidou de mim, e assim, nunca me faltou amor, nada, nem comida, roupa, nada, nunca me faltou absolutamente nada, e carinho, atenção, tudo que eles puderam fazer. Me faltou aquela pessoa, né, aquela figura daquela pessoa que eu não conheço até hoje, nunca. E que é importante, né? E que era tão importante. Exatamente. Mas aí quando Deus falou isso pra mim, que ele era responsável, eu falei, nossa, uau, e realmente, né? E aí, Cíntia, aí que
que me veio à tona esses outros detalhes que eu te contei. Que não era para eu ter nascido, e aí eu nasci, né, antes do planejado do meu pai com a minha mãe. A minha avó sonhou que o meu pai ia casar com essa mulher que ele estava hoje. Muito estranho. Na noite que enterraram ela, ela tinha acabado de enterrar a filha. E aí ela já ter esse sonho, mas ele vai casar com outra pessoa, assim. E tanta coisa que depois foi acontecendo. E aquilo para mim foi, assim, um divisor de águas, de anos de um luto reprimido. Porque, assim, crente não pode chorar, né? A gente acha que a gente tem que ser forte o tempo inteiro, vida, né? Você não pode, assim, se sofrer por algumas coisas. E não, cada um tem um tempo para algumas coisas. Um se ergue muito, muito rápido e os outros não. E você não tem que ficar afundada ali naquilo ali. Mas deu vontade de chorar porque aconteceu alguma coisa triste, chora. Exatamente. E depois vai passar. Eu amo, assim, quando eu vou orar, eu choro ali, eu lembro das coisas e tal. Nossa, se Deus vem com aquele refrigério, né, com aquela calmaria dele, a gente sai da oração bem e por mais um tempo aí você fica foi bem. Até comprovado, acho que pela psicologia, né, que a oração ela é um método, assim... não sei dizer em palavras, mas fala que é um dos métodos assim muito bons para aliviar realmente a sua alma, né? Alivia. Que ali você coloca diante de Deus quais são as suas dores, as suas dificuldades. Então, se você está nos ouvindo aí, né, tem algo dentro do teu coração, questionamentos, né, que você precisa colocar para fora. Como diz aquela canção, chore para Deus, né? Entrega mesmo ali. E também eu vejo assim que tem muitas pessoas, Tamara, que tem essa preocupação de espiritualizar tudo, né? Como você diz, o crente religioso, que acha que não existe ferramentas hoje, uma terapia, né? Psicólogos que podem ajudar você a passar, talvez, também, né? Ali, além de você ser um cristão, colocar diante do Senhor, chorar para o Senhor as suas dores, mas existem pessoas também que podem ajudar, né, ali a pessoa vivenciar o luto, né, a passar por essas dores talvez de uma forma mais leve. Sim. Né? Então, porque assim, eu penso... às vezes é um tabu também, né? Isso, porque assim, o que aconteceu comigo foi exatamente esse lado aí que você está falando. Não foi um tabu. Eu passei por isso, por esse sofrimento, mas assim, desde pequenininha eu escutava do meu pai e da minha avó que você tem que ser forte, que não só por ser cristão, né, mas meu pai falava muito assim, você não tem mãe, a vida não é fácil, você tem que ser forte e tal. Eu fui crescendo com isso, então eu tinha que ser forte, então eu malemar podia chorar, não que ele não deixasse, né, mas assim, na minha educação eu pensava isso, eu não posso nem chorar, porque se eu parar aqui para chorar, eu tô perdendo tempo, preciso me levantar e tal, e isso me ajudou a não cair talvez numa depressão, não afundar e ficar lá depois dependendo de algum tratamento, alguma coisa. Me fez assim ir para frente, me erguer, mas eu guardei muita coisa que eu não tratei por anos. Olha só. E aí agora que eu virei mãe, que eu casei, virei mãe, aí o Dia das Mães, que era uma coisa tão triste antes pra mim, mas que eu ainda ficava firme e tal, hoje é diferente, porque hoje eu sou a mãe do Dia das Mães, né? Então eu tenho meu filho que me chama de mãe, que traz as lembrancinhas da escola pra mim, aquela coisa toda mudou, mas assim, eu ainda tinha sabe aquela caixinha lá dentro, ainda fechada, e eu era assim, eu ignoro algumas coisas muito facilmente. Por exemplo, meu marido até, ele falou que foi difícil ele aprender a lidar com isso, hoje ele entende. Por exemplo, mensagem de WhatsApp, eu converso com você, se o assunto encerrou, tá, Cíntia, ok, obrigada, tchau. Eu já apago aquela conversa, porque aquilo ali pra mim já acabou. E aí eu faço isso com um monte de coisa. E quando eu faço isso, vamos supor, uma simples mensagem, aquilo some da minha cabeça. Porque eu apaguei, aquilo ali acabou. Resolvi, conversei, acertei, paguei, sei lá, acabou. E aí eu fazia isso quando eu me lembrava de algumas tristezas. Eu falava, tá, tô triste, mas não posso pensar nisso daqui. Então tá, tchau, fecha e bora, e vou para outras coisas. Mas o negócio tava ali. Esse é um grande problema que muita gente enfrenta, né? É o guardar e você vai acumulando, isso. Chega um ponto que você não dá conta. Isso, exatamente. Né? Eu penso que você tem que resolver. Sim. Por exemplo, o que eu faço aí das mensagens. Meu marido achava que eu apagava muito, ele não gostava. Às vezes podia precisar de alguma coisa. E já aconteceu
aconteceu comigo, e aí eu apaguei tudo. Mas assim, eu falo pra ele que é uma forma de eu resolver as coisas na minha cabeça. Que nem assim, uma mesa... Senhor, derrubei água aqui. A minha mesa lá do trabalho, por exemplo, eu deixo ela totalmente limpa. Não gosto de ter nada assim. E se eu já resolvi isso aqui, ou eu guardo, ou eu jogo fora e tal, porque acabou, o assunto acabou. Sim. Só que aí eu comecei a fazer isso com esses sentimentos, né? De ter tanta coisa assim pra resolver, só que na minha cabeça era mais fácil eu guardar. Fechar aquilo ali, guardo, e eu não vou mais pensar nisso, não quero voltar a falar desse assunto. Mas aí o que aconteceu? Aí quando a minha avó ficou doente, aí, nossa, é muita coisa para contar ainda dessa história, um outro dia a gente conta. Sim. Quando ela ficou doente e a gente precisou morar com ela para poder cuidar dela e tal, algumas coisas foram me voltando à tona, assim, de coisa que eu sabia que não tinha resolvido. Mas eu costumo dizer, né, que às vezes assuntos não resolvidos, né, sempre que, vamos dizer assim, dá um gatilho, é assim. Isso. Né? Aquilo volta de novo. Então, você tocou num ponto legal, porque assim, às vezes a gente precisa resolver certas coisas, né? Que estão ali dentro da gente, que a gente está guardando, já está acumulando há um bom tempo. Isso. Né? E aí a gente só vai camuflando, achando que está tudo resolvido. Na Era verdade, isso que aconteceu comigo, na verdade não. Agora, não assim que eu deixei de confiar em Deus, que eu só estava ignorando aquele problema. Não, na minha cabeça era uma forma de eu não sofrer todas as vezes que eu lembrava. Mas é o contrário, eu sofria por saber que aquilo ali não estava resolvido e eu não queria resolver. Ou melhor, eu não sabia como resolver. Sim. Porque eu não tenho o que fazer. A minha mãe faleceu e o que nós vamos fazer? Não nada vamos ia trazer nada. de volta. Nada ia né? trazer de volta. Verdade. Então eu simplesmente não queria pensar mais nesse assunto. Só que o que aconteceu? O fato de eu não pensar mais nesse assunto, eu deixei de me tratar assim... emocionalmente desse assunto, e talvez deixei de compartilhar essa história antes e ajudar alguém Outras que estava pessoas. passando ali. Mas graças a Deus isso não durou assim tanto tempo. Deus já me deu essa oportunidade de esclarecer na minha cabeça muita coisa, e hoje por onde a gente passa, nós já recebemos vários convites para ir em outra cidade, outras igrejas. Eu sempre falo isso, é a mesma coisa. Quem me acompanha toda hora escuta a mesma coisa, mas para quem tá ali perto, às vezes você vê pessoas chorando ali, porque a pessoa tá passando exatamente aquilo que eu passei também. E aí, quanto mais rápido você contar, olha, mas Deus, ele é o refúgio para essa dor. Eu não sei se você já se sentiu assim. Às vezes você fala assim, nossa, mas parece que isso é tão pequeno, né? Parece que não vai mudar a vida das pessoas. Mas, às vezes, o seu testemunho, Sim. que às vezes a gente talvez não valorize, fala assim, nossa... coisa tão simples, né? Que foi algo tão pessoal meu. Será que vai ter poder de fazer isso? Mas Deus opera até nas coisas mais simples, né? Simples, nossa. E aí, ainda falando sobre a música, que daí eu falo isso nessa música que eu compus no ano passado, aí depois que Deus me disse isso, que Ele era o responsável, tudo, eu falava, nossa, e agora? Eu falava assim, Senhor, mas eu queria fazer alguma coisa assim que tivesse na minha mão, no meu alcance para me fazer e de certa forma te agradecer por todo esse cuidado, ter uma forma assim de retribuir, sei lá, nem sei qual que seria a palavra. E claro que eu não tinha, e eu falo isso na música, porque o que eu tenho na mão não é meu, nem o meu marido, que eu falo meu, não é meu. Deus que me deu um casamento para eu administrar, deu ele para cuidar de mim, e deu o nosso filho pra gente cuidar, mas nada é dele. A hora que ele quiser, nada é meu, aliás, toda hora que ele quiser tirar, ele vai tirar, levar para ele. E aí eu falo, e eu gosto de cantar, e eu falo, e nem a minha voz te impressiona. O que eu posso fazer, ou nós que estamos aqui, o que a gente pode fazer que Deus diga, uau, que incrível que eles fizeram? Nada é novidade, nada. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, e a gente nem amanhã ainda tá lá, né? E ele já sabe, então nada é novidade, nada surpreende. Sim. Mas eu queria, e o que eu podia fazer? Será uma música? Será alguma coisa, algum voto? Eu falava pro meu marido, eu queria fazer um voto. Cheguei a pensar em raspar todo meu cabelo. Falei, de viver um tempo assim, não sei, né? Falei pra ele. E aí nesse diálogo que eu tive com Deus, ele falou assim, filha, eu quero o seu coração.
E, ai, de novo, tão óbvio, meu Deus, mas você precisa ouvir de novo, né? Aquilo precisa ser reforçado, mesmo que você já saiba. E você lê isso na palavra do Senhor, mas, nossa, quando o negócio... Quando é pessoal e Deus fala assim pra você, tem um impacto diferente. E aí ele falou isso pra mim. Aí eu falei, nossa, o meu coração, mas então eu tenho um coração pra te entregar. Até a música se chama Um Coração pra Te Entregar, porque então eu tenho. Então eu não preciso ficar me preocupando se eu vou fazer a música, nossa, mais linda que já se ouviu, com a letra mais linda, com a melodia mais linda, se eu estiver fazendo aquilo de todo o meu coração. E é isso que Deus procura, né? Isso. Uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, né? Corações realmente verdadeiros diante dele. Porque às vezes a gente quer camuflar certas coisas que estão dentro de nós, né? Deus só quer que você seja você. Isso, e né? quando você faz as coisas com o seu coração voltado para Deus, não é de uma forma relaxada, porque Deus conhece o meu coração, que é uma frase assim, Sim, muito clichê que as pessoas usam. Não, o fato dele conhecer o seu coração, aí é que você tem que se policiar em tudo que você está fazendo, porque de fato ele conhece o seu coração, Exatamente. a intenção do coração, né? Mas, falando do lado bom, quando a gente faz tudo com o nosso coração, ele conhece as nossas limitações, ele sabe de tudo e ele vê que você está sendo uma pessoa ali que tem um coração entregue para ele, que é tudo que ele espera da gente. Porque eu falo pro meu marido, se eu conseguisse fazer tudo perfeitamente certinho, não seria eu seria o próprio Deus, né? Mas não, eu sou completamente dependente dele. Então, o pouquinho que eu faço é por causa da misericórdia dele que alcançou a minha vida, né? E é isso que ele quer de nós, que a gente reconheça ele em todos os nossos caminhos, Isso. né? Então, glória a Deus por isso. E Tamara, como que foi o seu envolvimento com a música? Como que você se identificou assim, nossa, eu nasci para cantar na igreja, nasci para ministrar ao Senhor. Como que foi esse despertar, assim, para fazer a obra de Deus nessa área da música na sua igreja? Quando eu tinha 8 anos de idade, lá na nossa igreja, a gente tinha uma banda lá e acabou acontecendo de vários músicos saírem da igreja na época, os jovens saíram vários lá, né? E aí nós ficamos sem banda na igreja. E muitas igrejas passam por isso, né? E aí, o que aconteceu? O meu pai, que já cantava na banda, na época, meu pai só canta, né? Mas na época lá, ele falou assim, nossa, acho que eu vou aprender a tocar um instrumento. E decidiu aprender a tocar teclado. Comprou um teclado, fez algumas aulas. E ele tinha quase a minha idade hoje, né? E aí, quando você é mais velho, você vai aprender a tocar alguma coisa, você é capaz. Mas uma criança tem mais facilidade, né? Sim. Então, o que acontecia? Ele fazia as aulas e quando ele ia treinar em casa, só de eu ver ele treinando, a hora que ele saía do treinamento dele lá do teclado, eu ia lá reproduzir tudo que ele tinha feito. Aí ele falou assim, peraí, eu acho que eu tô investindo errado, vou investir nela. Acho que é o Kelvin que falou isso, né? Que o irmão dele fazia aula e aí ele fazia exatamente o que o irmão dele fazia, né? Aí meu pai falou isso, falou, olha, eu acho que eu vou investir nela, né? Colocar ela pra fazer aula e tal. Então, assim, eu caí de gaiata nisso daí, porque Você sabe que isso eu lembro de uma história legal, porque quando eu era pequenininha, né, o apóstolo que hoje... Eu falo apóstolo, mas eu falo Jean porque é meu irmão. Mas quando eu era pequenininha, eu lembro que o Jean que compunha, ele que fazia músicas, ele até chegou a gravar um CDzinho na época dele de juventude e tudo, ele já tocava, ministrava na igreja, né? E eu, assim, pequena, não fazia nada, né? E eu lembro que eu ficava do ladinho dele ouvindo as composições dele, ele tocando. E olha só pra você ver, pro futuro, ele virou pastor e foi eu que fui para da música, né? É uma coisa louca mesmo. A gente olha, não compreende, vai entender, né? E o que o meu pai planejou na cabeça dele aconteceu ao contrário. Olha aí só. ele me colocou na aula e eu com 2 meses, aí eu já tinha 9 anos, eu fiz 2 meses de aula e já comecei a tocar na igreja. Eu só tocava com a mão direita, que eu não conseguia sincronizar as duas mãos. Mas ele me botou pra tocar, porque precisava muito lá na igreja. Sim. Então, com uma mão eu segurava, a mão esquerda eu ficava segurando assim no pedestal do teclado, e com a outra mão eu tocava e errava e tal, mas eu tinha 9 anos. Nossa, eu tava, me sentindo super, né? Já tava ali na banda e tal. E eu só tocava. Aí,
passado uns meses já que eu só tava tocando, aí eu já tocava com as duas mãos certinho. Aí um irmão lá da igreja, que era da nossa igreja da época, que cuidava da parte do som, né? Ele ficava na mesa de som, ele falou pro meu pai: Marquinhos, hoje eu vou colocar um microfone pra Tamara aí, porque eu gostava de tocar e ficar cantando assim, sem microfone, né? Porque o meu pai, por causa dele cantar na igreja, ele cantava muito em casa. E meu pai é da época do disco, da fita. Sim. E ele era fãzaço do Voz da Verdade. Ah, era o hit da época, Nossa, né? Ele tinha todos Tem os gente que não discos. conhece Voz da Verdade, né? Ai, gente, mas vale a pena. Nossa, tem muita música boa deles. Verdade, eu também era fã deles. Nossa, Aí, eu gosto. já achou uma fã. Eu gosto até hoje. E ó que tá trazendo as músicas de volta, hein? Só te choro. É, isso aí. Estão regravando, né? Então, tá ficando muito legal. Porque são músicas atemporais, né? Sim. Nossa. Então eu escutava muita música. Eu tenho lembranças assim, desde os meus 9 anos a gente começou a ir pra praia. Quando a gente foi pra praia, a primeira vez eu tinha 9 anos, e por muitos anos a gente foi todo ano. E meu pai ia, aí na época já tinha fita e CD, meu pai ia colocando as músicas do Voz da Verdade, a gente ia e voltava. Então, assim, nossa, na minha cabeça, era uma nostalgia, assim, a gente ia escutando Voz da Verdade. Então, eu cresci com aquilo ali. Então, eu cantava muito em casa, assim, e tal. E eu era tímida na época, viu? Pode não parecer, porque Jesus me transformou, mas na época eu era tímida. Só que aí, como eles me colocaram pra tocar, eu fui desenvolvendo isso. E um dia ele falou pro meu pai, ele tem apelido de Biché. Aí o Biché falou assim: Marquinhos, hoje eu vou colocar um microfone aí pra Tamara, vamos ver o que dá. Aí meu pai falou assim: mãe, eu nem sei se ela canta. Aí ele falou: vamos ver no que dá, porque parece que ela gosta e tal. E colocou. E nossa, eu acho que eu tinha quase 10 anos, eu já tenho 33, eu tô na banda todo esse tempo, mais de 20 anos, né? Que eu tô cooperando com eles lá na banda, e foi assim. Só que assim, na minha época, na época do meu pai, a informação era bem menos. Então eu fiz um tempinho de aula que era muito caro na época, muito pouco acessível, né? Tinha muitos poucos professores na época, presencial, internet, você não sabia nem o que era isso, celular ninguém tinha, computador, nada. Então eu lembro que meu pai comprava umas revistas de cifra. Ah, eu lembro dessa época das revistas. Aí vinha o CD, a cifra e tal, só que você só podia tocar naquele tom, porque era aquela cifra que tinha, não sabia de mais nada, assim, de campo harmônico, nada, mudar o tom, não sabia nem mexer no transpose do teclado, nada. Então era muito mais difícil. E aí eu tocava na banda, mas aí meu pai começou a me colocar para cantar de playback na igreja. Então eu tocava na banda o que era ali da banda, mas as músicas que eu mais gostava e que eu não sabia tocar, daí eu cantava com playback. Foi indo assim. Então o seu desenvolvimento foi fazendo. Nossa, foi fluindo assim, por uma precisão ali da igreja. E legal. Agora, depois, já há pouco tempo atrás, eu já era casada, tudo, eu comecei a falar pro meu pai, pro meu marido: eu tenho tanta vontade de compor, mas eu não sei nem por onde começar. E ainda não sou muito boa nisso, mas já escrevi várias letras. Eu tenho quase 20 letras, eu acho, assim, escritas. Olha que legal. Algumas já músicas prontas, mas muitas ainda só letras, que, né, reflexões minhas ali com Deus, e algumas delas viraram música que a gente gravou. Mas assim, nossa, foi quando vê, já foi. E aí Deus, em 2022, Deus deu a graça da gente gravar a primeira música autoral, que é Meu Respirar, e o ano passado nós gravamos outra, que é Essa, Um Coração Pra Te Entregar. Legal. Dá tempo, pastora, da gente colocar a música aí da Tamara? Vamos colocar, depois a gente volta com mais uma perguntinha. Não há igual, não há maior, nada se compara a ti, Jesus. Inigualável é tua doce voz que ecoa nos corações.
és meu respirar, és o fôlego que há em mim. Tu és o meu viver, és a própria vida que há em mim. Tu és meu respirar, és o fôlego que há em mim. Tu és o meu viver, és a própria vida que há em mim. A tua paz que excede todo entendimento guardará meu coração. A tua paz que excede todo entendimento guardará meu coração. Só tu és a tua paz que excede todo entendimento guardará meu coração. A tua paz que excede todo entendimento guardará meu coração. Tu és meu respirar, és o fôlego que há em mim. Tu és o meu viver, és a própria vida que há em mim. Tu és meu respirar, és o fôlego que há em mim. Tu és o meu viver, és a própria vida que há em mim. És a própria vida que há em mim. És a própria vida que há em mim. Amém. Linda canção, né, Tamara? É a oração do seu coração para o Senhor, né? Isso. Glória a Deus. Queria que você deixasse um recadinho aí para os nossos ouvintes que talvez já passaram por isso, né? Que você enfrentou. Qual é a palavra de Deus que você tem para o coração dessas pessoas hoje? Eu não sei se eu deixei claro quando eu estava explicando, né? Eu penso assim, que a gente pode viver ali o tempo do luto, chorar, quando você achar que tem que chorar, mas assim, nunca esconder de Deus, se é que a gente é capaz de fazer isso, os seus sentimentos, e nem também ficar afundado só ali naquele sentimento. Ai, coitadinho de mim, porque minha mãe morreu. Ai, depois coitadinho de Vitimismo, mim, né? que a minha avó também morreu. Não, depois que eu recebi essa palavra do Senhor, que Ele era responsável por tudo isso que eu tinha vivido, eu comecei a pensar, olha... E, de novo, muito óbvio, claro, mas, assim, tive que ouvir isso. Olha, Deus tem um plano e nós estamos vivendo o plano dele, não ele trabalhando e fazendo as coisas à função de mim, do que eu quero, do que eu penso. Porque se Deus fosse fazer o que eu quero, o que eu penso, eu não estaria casada com a pessoa que eu estou casada hoje, nem vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. Eu, com certeza, teria uma vida completamente diferente da de hoje, não tão feliz, nem tão abençoada, porque eu estaria vivendo algo que não era do plano do Senhor. Mas nós temos que sempre ter em mente que o tempo aqui que a gente pensa, as estações, o calendário, as horas, são coisas que nós colocamos, né? O homem colocou para uma questão de organização, mas Deus
Deus, ele nem vê e nem pensa o que a gente vê e pensa. Ele tá muito à frente de nós, porque ele vê o futuro, né? E assim, o que eu falo para quem está vivendo qualquer tipo de luto, né? Seja por um amigo, uma mãe, um filho, um pai, um marido, uma mulher, que são coisas assim muito tristes, que você confie que o Senhor tem um plano para tudo isso, porque a Bíblia diz que é Ele quem dá e tira a vida. Eu quero muito ter outro filho, acho que eu já falei isso pra você, muito, 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 eu quero, e faz anos que a gente quer isso, e meu filho me cobra muito disso, e eu falo pra ele, Davi, eu também eu quero que você tenha um irmãozinho também, mas a Bíblia fala que é Deus quem dá e tira a vida. Se Ele me der mais filhos, eu vou ser muito feliz. Se Ele não me der mais nenhum, eu já sou muito feliz, porque eu tenho você, eu poderia nem ter você, né? E aí o fato de eu não ter hoje nem a minha mãe, nem a minha avó, ninguém tirou a vida delas. Foi uma doença e tal. As doenças, eu penso que são as desculpas que nós usamos, morreu de tal coisa, mas Deus tirou aquela vida porque Ele quis. E eu preciso estar sempre consciente de que quando nós estamos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele está fazendo tudo do jeito que Ele quer. E eu sou agraciada por estar nesse plano. Ele é o grande orquestrador da vida, né? Isso, eu tô ali, né, debaixo da mão dele e eu tenho que falar, Senhor, é difícil, dói, é triste, tem dia que eu choro, mas eu tô ali debaixo do plano do Senhor e o Senhor só mudou as pecinhas, tirou um aqui, mas colocou outro e mudou isso, aquilo, e nós estamos sendo cuidados por Ele, né, e sendo regidos por Ele, pela vontade dEle. Em todo o tempo, né? Isso. Glória a Deus por isso. Pastora Valéria, tem recomendações finais? Recomendações é que o podcast de hoje foi tremendo. Glória a Deus. Graças a Deus. Foi muito bom, um testemunho maravilhoso, né? Nós temos várias pessoas que estão mandando um joinha lá no Instagram, um coraçãozinho, né? Que mandaram aí para o nosso podcast. Então, um abraço para todos vocês, um beijo pessoal. no coração. Né? E eu tenho certeza que com esse testemunho tremendo hoje, nossa, para mim foi muito, vamos dizer assim, encheu o meu coração ainda um pouco mais de fé, né? Que saber do cuidado de Deus com as nossas vidas. Sim. Parabéns pelo testemunho. Amém. Obrigada. E não para por aí. Muitas coisas ainda o Senhor tem para fazer na sua vida ainda. Sim, amém. E através de você também. Amém. Amém. Bom, eu queria encerrar. Você pode orar por nós, Tamara? Claro. Aproveita aí que você está cheia da unção do Senhor. E libera a bênção Deus. do Senhor sobre a vida de cada ouvinte, em nome de Amém. Jesus. Pai querido, estamos na Tua presença nesse momento e somos tão gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra nos diz que diariamente, quando nós abrimos os nossos olhos e ali nos vemos com vida, é porque de novo se renovou sobre nós o cuidado e a misericórdia do Senhor. Então nós somos gratos porque estamos aqui, porque temos vida, porque temos o privilégio de ser cuidados por Ti. Nada do que fazemos ou que somos, ó Deus, é algo que possa recompensar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, mas nós é que somos sempre agraciados e maravilhosamente alcançados pelo Senhor, por Tua graça, por Teu amor. Então nós somos gratos a Ti pela oportunidade, pela vida, gratos a Ti pelo cuidado do Senhor. E nós abençoamos aqueles que nos ouvem, talvez corações tristes, ainda confusos, assim como eu vivi por tanto tempo, confusos, sem compreender, sem ainda ter sido tocados por esse amor do Senhor, por esse cuidado do Senhor. Eu te peço, Deus querido, em nome de Jesus, seja essa pessoa crente ou não, seja essa pessoa conhecedora da Tua palavra ou não, que ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, que ela receba o conforto, o consolo que só o Senhor pode dar. E como diz esse louvor que nós acabamos de ouvir, a Tua paz, e somente a Tua paz, que excede todo o nosso entendimento, nós cremos que ela guarda o nosso coração todos os dias. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada pastora Valéria, obrigada Tamara, Carlos, pela presença de vocês. Eu que viu? agradeço. E até a próxima com outro convidado especial. Deus abençoe e até! Eu pude descansar e a minha dúvida era: o que posso fazer pra te agradar?
coração quebrantado, então eu dê sobre o que queres de mim, um coração quebrantado. Eu tenho um coração pra te entregar, um coração que se prostra, um coração que te adora. Eu tenho um coração pra te entregar, um coração quebrantado, um coração que te ama. Eu tenho um coração pra te entregar, um coração que se prostra, um coração que te adora. Eu tenho um coração pra te entregar, um coração quebrantado, um coração que te ama. Eu tenho um coração pra te